de vesti-la com uma camisola super sexy e vermelha, ele diz para ela que agora eles vão dormir. E ela ainda fala, mas dormir juntos? Sim, meu bem, vamos dormir juntos. Ele deita ela na frente dele, coloca ela assim de costa para ele e gruda nela para ficar de conchinha. Ela tenta escapar, mas é em vão, porque ele é um brutamontes, e ali eles ficam aconchegados. E ela gosta daquela sensação do corpo quente dele, envolvendo o corpo dela. Ela fica acordada, pensando como ela vai sair disso, como que ela vai se livrar dele, mas ela acaba cedendo e dormindo. Quando o dia amanhece, ela está dormindo profundamente e ele acorda e começa a se deslumbrar com aquela beleza que está do lado dele, seminua, né, aconchegada ao corpo dele. E ele percebe que ela está muito quente e está muito imóvel. E ele começa a olhar os detalhes, né, olhando a pele dela, que é bem branquinha, né, olhando a orelha dela, que ela tem a orelha pontuda, porque como ela é uma mistura, né, de valquírias com vampiro, então ela tem a orelha meio pontudinha. Aí ele olha os cabelos dela, ele fica admirando aqueles cabelos loiros, ele fala, nossa, o cabelo dela com a luz do sol é muito mais claro. Quando ele fala isso, ele se dá conta, amanheceu, o sol está entrando pela janela. E é por isso que ela está quente, porque conforme o sol vai se aproximando, a pele dela vai esquentando. Ele sai correndo, ele fecha as cortinas, pega ela, leva para o banheiro e dá um belo de um banho gelado, para que ela possa voltar à temperatura do corpo normal. Ele começa a perceber que tem algumas lágrimas cor-de-rosa descendo pelo olho dela, porque até isso ela é diferente, gente. Ela chora cor-de-rosa. Até isso ela tem que ser diferente das outras vampiras. Depois que ele consegue fazer com que o corpo dela volte à temperatura, ele leva ela para o quarto, seca, coloca outra camisola sexy nela e deixa ela dormindo. Enquanto vai fuçar nas coisas dela. Ali ele acha carteira de motorista, ali ele acha outros documentos dizendo que ela tem uma doença rara, que por isso ela é alérgica ao sol, à claridade. E fuçando, ele percebe um cartão de crédito. Ele fala, bom, rica é, né? Porque todo vampiro é rico. E ele decide começar a vida ali. Então ele desce, conversa com o rapaz do hotel e o convence gentilmente, né, a ajudá-lo. Então o cara traz roupas das mais caras, o cara aluga um carro, faz tudo o que ele quer, compra um monte de revista, porque ele, a espécie dele, a espécie de lobo é aquela uma, que ela tem que, acaba tendo que se misturar, e para sobreviver, então ela tem que ser esperta. É uma raça que ela tem que aprender rápido, ela tem que se acostumar rápido com as coisas, que só assim ela sobrevive. Então é isso que ele está fazendo. No período que ele conseguiu sair lá da prisão, perdeu o rastro dela, o cheiro dela, até ele encontrar ela novamente, ele ficou observando. Ele ficou, tipo que, estudando o ambiente, o jeito das pessoas. Ele ficava em cima de árvores, em cima de telhados, onde ele roubava comida para comer, né? E acabava ouvindo a TV. E ali ele aprendeu muita coisa. Então ele sabia que aquele cartão de crédito daria a ele muitas coisas. Quando ele retorna já no finzinho do dia, de barba feita, cabelo todo cortadinho, todo gato, porque agora ele já não tem cara de largado mais, ela continua dormindo. Então ele vem até ela, fica olhando ela dormir e ele sente um desejo incontrolável de tocá-la, né? De poder sentir o gosto dela novamente. E aí ele começa tocando o corpo dela, até que ele começa a ir descendo, e quando ele chega na parte clean, na parte maravilhosa dela, ele acaba não aguentando e lascando a boca. Só que o desejo dele era já penetrar logo, porque ele está muito tempo esperando por isso. Então, o que ele gostaria era de logo penetrar. Mas, ai gente, ele é fofo, ele é aquele que ele pensa na parceira. Então, ele sabe que se ele fosse no seco, ele vai acabar com ela, ele vai arrebentar ela, porque ela é toda miãozinho e ele é todo grandão. Então, ele faz o quê? Ele vai prepará-la. Então, ele começa sugando, lambendo. E quando ele percebe que ela tá bem molhada, ele começa a ficar mais excitado e fala,
agora eu vou. Mas no que ele fala, agora eu vou, porque ela já tá soltando uns gemidinhos ali, ela levanta as pernas. No que ela levanta as pernas e coloca no ombro dele, ele fala, bom, já que ela tá gostando, eu vou ficar aqui mais um pouquinho antes de penetrá-la. Mas o que ele não sabia é que ela tinha acordado. E esse ato de colocar os pés nos ombros dele não era para dar mais livre acesso, não era para ficar mais aberta para ele, e sim para empurrá-lo. E ela o empurra. Nisso, ela tá fraca, porque faz alguns dias que ela não toma sangue, mas isso não impediu que ela jogasse ele longe. Aí ele fica se perguntando o que aconteceu, ela levanta correndo, ela vai, fica na sacada, e ali ela começa a falar, você disse que não ia fazer mais isso comigo, por que você tá fazendo isso? E ele, quando ele chega perto dela, ele vê que ela tá triste, que ela guarda um sentimento de tristeza dentro dela. E aí eles começam a conversar, ele falando que promete que não faz mais nada com ela. Ela fala assim, a única coisa que eu quero é ir pra casa. Ele falou assim, olha, eu vou deixar você ir pra casa. Primeiro eu preciso da sua ajuda para você levar até a minha. Mas depois eu te liberto para você ir para a sua. Não, na verdade ele falou isso, mas ele pensou, você vai para casa, para nossa casa, porque você é minha companheira, então você vai ficar comigo. Ele consegue convencê-la a levá-lo para a casa dele. E aí ele fala para ela que ela pode dar uma ligação, né? Porque como ele prometeu que ela poderia ligar para a família dela, se ela desse o que ele queria, né? Tá, ele não transou com ela, mas pelo menos ela ajudou ele a aliviar aquele tesão que ele estava sentindo. Então ela poderia fazer a ligação. No que ela foi fazer a ligação, ele saiu do quarto. Mas ele saiu, mas ele não foi longe, ele ficou escutando. Aí ela ligou para as tias, uma delas atendeu, ela ficou falando que ela não ia voltar, e a tia dela só gritava, por que você não voltou? Por que você não tá naquele avião? Ela explicou, não vou voltar agora, eu tô indo para outro lugar. Por quê? Porque tudo que as tias falam é menosprezando ela. Você já devia ter voltado, com certeza você não tá bem, você precisa de ajuda, precisa que a gente busque. Então ela disse, ela começou a ficar com raiva da ironia com que a tia falava com ela, que ela falou assim, olha, quer saber? Eu encontrei um homem e a gente vai sair daqui. Ela falou assim, encontrou um homem, começou a tirar sarro dela, tá, então quer dizer que você quer morder o pescoço dele? Eu falei assim, não, não é isso, eu quero ficar com ele. Ela, ficar com ele, tá, até parece que você vai dar pra ele. E começa ali um jogo com ela, e ela vai ficando com raiva, até que ela convence a tia que ela vai ficar com esse cara, que aí ela começa a falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é grandão, que ele não sei o que ele é selvagem. Gente, ele tá ouvindo tudo, né? Aí ela desliga na cara da tia dela, porque ela fica puta da vida. Engraçado que ela não é assim, mas junto dela ela começa a ter essa segurança, ela começa a se sentir livre para isso. Depois a tia dela liga e fala assim, ok, então, só mantenha informada, né? Não some de vez. Nisso ele entra e faz aquele ar de que, então quer dizer que eu sou gostosa e selvagem, né? Ela fala, você estava ouvindo, né? Eu disse, falou, nossa, privacidade nenhuma com você. Nisso ele fala para ela descer logo, porque né, eles têm que sair. E ela vai, toma um banho rápido. Quando ela sai, gente, ela não tem roupa para escolher. Por quê? Porque ele já catou tudo e levou pro carro. O que ele deixou? Um conjunto de lingerie, um fio dental, o menor que tinha na gaveta, uma calça e uma blusa de gola alta. Só que as roupas dela é tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Então, mesmo sendo uma calça e uma blusa de gola alta, quando ela desceu, os homens todos babaram, porque a blusa era de gola alta, mas mostrava a barriga. A calça era comprida? Era, mas era justa. Que Deus é justo, mas aquela calça, rapaz, era justa. Delineava todo o corpo dela. E nisso os homens ficaram todos babando. E aquilo ele tentando se controlar, porque a vontade dele era matar um por um que estava olhando para ela. Quando ela viu que ele estava com Mercedes, ela pensou, meu Deus do céu, acabou com o meu dinheiro. Como que eu vou pagar isso, gente? Porque o aluguel desse carro deve ser caríssimo. Mas quando ela viu ele todo assim, despojado, encostado naquele carro, ela esqueceu tudo isso e começou a caminhar toda sexy pro lado dele, provocando ele, né? Porque ele causa isso nela. Ela não consegue entender por que ele causa isso nela. Mas ela foi andando toda sexy. E conforme ela foi olhando ele de cima a baixo, de baixo a cima, ela sentiu vontade de
passar a língua nos lábios. E ela fez. No que ela fez isso, o que ele fez? Ele juntou as mãos em punhos, porque, cara, ele tá na seca. E ela fica fazendo isso com ele. Quando ela estava se aproximando, parou um carro, desceu duas peruas, né, todas gostosona, e ficou rindo alto, olhando para ele para chamar atenção. Isso ela já se fechou. Falou, poxa, agora ferrou, né? Porque ele vai dar atenção para elas, né? Ele não deu atenção, ele ficou ali, ó, olho no olho, aquele jogo de sedução. Gente, jogo de sedução é maravilhoso, hein? Vamos combinar? Essa jogada de olhar, isso é maravilhoso. E daí, elas acharam que não estava sendo suficiente, pegaram o batom e deixaram cair para chegar mais perto dele. No que ela foi pegar, ela pegou, levantou o bundão para cima, né? Tipo assim, vou pegar. Mas ele não olhou. Nisso, ela ficou, né, maravilhada. Falou, gente do céu, ele tá olhando para mim. Ele nem olhou para a bunda dessa aí, que ele empinou a bunda para ele. Elas desistiram as duas, porque viu que não tinha jeito, e saíram resmungando. Quando chegou lá, ele pegou e falou que estava tudo pronto, que era para ir, né? Ela falou que ela ia dirigir, mas que não podia dirigir muito por conta do sol. Ele falou, tem tudo esquematizado, pode ficar tranquilo. Antes do pôr do sol, a gente para em um hotel e a gente descansa. Pode ficar tranquila, porque eu vou cuidar de você. Eu prometi e eu vou cumprir. Por mais que um lado dele diga que não, que ele deveria acabar com ela ali mesmo. Mas o outro lado, o lado do tesão, o lado do instinto, fala mais alto, dizendo que não, que ele tem que proteger ela de qualquer coisa. Só que ela sente um ar gelado. E no que ela sente esse ar, que ela acaba se arrepiando, ela acaba indo para cima dele e colocando a mão em cima dos peitos dele, né? Só que com a garra, porque ela sente perigo. E ele também sente. Sente que alguma coisa tá rondando ali entre eles. Aí nisso ela fica tensa, ele não abraça ela, ele consegue resistir. E aí, depois de um tempinho, ele afasta ela, ele empurra ela. Ela fica triste com aquilo, ela sente falta daquele corpo. Aí ele dá a volta para entrar no carro e ela vai entrar sozinha, porque ele não abriu a porta para ela. Nisso vem aqueles rapazes que ficam na porta do hotel, né? E ajuda ela a entrar. Nossa, ele fica louco da vida. Por que que ele não fez isso? Por que que ele deixou que outro homem fizesse? E nisso eles começam a viagem, ela percebe que ele tem um monte de livro, um monte de revista, que ele vai folheando, ele vai lendo para poder entender. Ele presta atenção nos mínimos detalhes, sabe? Como ela faz com o pé, onde ela liga, onde ela põe a mão, tudo, tudo, tudo. Porque como ele aprende muito rápido, ele fica pensando que ele deveria estar dirigindo e não ela. Então ele sai dirigindo. Quando chega num certo local, já está meio entediante, porque ele já leu tudo, ele já leu até o manual do carro, já não tem graça mais. As músicas, tinha algumas que eram interessantes, outras nem tanto. Aí ele descobre o botão do teto solar e ele fica brincando com aquilo. Aquilo, ela vai ficando puta da vida. Ela vai ficando louca da vida, porque ele não para com aquilo lá. Quando eles param para descansar, eles entram num hotel luxuoso, porque ele vai manter o padrão dela. Quando entra lá, ela dá o cartão, que tem que pedir para ele, porque ele tá com o cartão dela, né? Ela fica louca da vida. Ele dá o cartão, ela pede 2 quartos. Ele bate a mão e fala 1 quarto, nada de 2. Ela não fala nada, porque ela foi criada de uma maneira que ela não pode chamar atenção, então ela vai ficar quietinha. Aí, a hora que o cara passa o cartão e entrega, ela leva a mão e ele já cata. Aí ela olha feio para ele, mas não adianta. Nisso eles vão pro quarto. Aí chegando lá, ela tá cansada, gente, ela tá exausta. Do jeito que ela chega, ela deita na cama, porque já faz alguns dias que ela não toma sangue. E mais essa jornada, mais essa situação, aí ele fica olhando tipo assim, gente, é uma vampira. Ela não devia estar cansada dessa forma. O que tá acontecendo com ela? Aí ele pensa, será que ela não se alimentou? Né? Será que ela não tá alimentada? Daí pergunta pra ela, né? Faz quanto tempo que ela não bebe sangue? Como que funciona? Ela fala assim, não te interessa. Ele fala assim, claro que interessa. Mas quando foi a última vez que você bebeu? Ela falou assim, foi segunda-feira. Ele fala, bom, como os vampiros que eu torturei aguentavam semanas sem se alimentar, então segunda-feira hoje, então não é isso que tá fazendo esse efeito nela. Mas ela praticamente desmaia. Aí ele pega ela, leva pro banheiro, fala, você precisa tomar um banho.
E ela pede para ele, fala assim, deixa que eu faço sozinha, eu preciso de privacidade. Ele falou, isso você não vai ter. Aí ele tira a roupa dela e fala, eu não quero ficar nua perto de você. Ele fala, te deixa de calcinha e sutiã. Tá bom. Gente, mas é tudo minúsculo, é a mesma coisa que nada. Ela de calcinha e sutiã e ela pelada é a mesma coisa. Mas tudo bem, né? Ela aceita, ele também aceita e fica. Ele entra na banheira com ela e coloca ela no meio das pernas dele. Ele tá com a perna muito ferida, porque na fuga dele, ele acabou tendo que mutilar partes do seu corpo para poder se libertar. Porque o que fez ele se libertar daquelas correntes todas foi o cheiro dela. Então ele acabou tendo que dilacerar algumas partes. E uma das pernas foi a que foi mais afetada. E quando ela encostou, ela sentiu um nojo. Aí nisso ele já se sentiu um pouco mal e aí puxou ela para mais perto dele. Só que ela fica assim, ela não quer se encostar nele. Aí ele começou a fazer massagem no pescoço dela, ela foi relaxando. Relaxando ao ponto de se encostar nele. Mas no que ela se encostou, ela sentiu a ereção dele, gente. Porque ela naquela situação, né? Nua, podemos dizer nua, ali. Ele também estava nu, com o corpo dela colado ao corpo dela, roçando, aí não aguentou. A ereção já cresceu, já prensou nas costas dela, aí ela ficou meio tensa. Mas aí ele falou, não vai acontecer nada com você, pode ficar tranquila, eu prometi, eu vou cumprir. E no que ele vai massageando, ela começa a relaxar e começa a soltar assim, né, uns... Aquilo faz com que ele fique mais louco ainda. Aí ele pensa, quer saber? Eu prometi, não vou cumprir, não. Eu vou pegar e eu vou saciar o meu desejo agora. No que ele começa a descer a mão para tocar, para preparar ela para ele, porque ele tem que deixá-la bem afim para não machucar ela, porque ele pensa muito nela, ele percebe que ela meio que já até desmaia. Aí no que ele vira ela assim meio sentado no colo dele, ela vai e se aconchega no peito dele e fica deitadinha, aconchegada lá. Ele fica pensando, nossa, ela já confia em mim para isso? Ela já perdeu o medo de mim? Daí ele fica um tempo lá com ela, sabendo que ele não vai poder introduzir nada nela, né? Que não adianta. E ele leva ela para a cama e deita junto dela. No que ele deita junto dela, ela pega, levanta, puxa o cobertor e deita no chão. Daí ele fala, você não vai dormir, você vai dormir aqui comigo. Ela falou assim, não, eu prefiro dormir aqui, porque aqui eu sei que o sol não vai me pegar. Ele falou, olha, eu te falei que eu ia cuidar de você, não te falei? E eu vou cuidar de você. Ele pegou, fechou as cortinas e colocou ela agora do lado contrário, que a primeira vez ele colocou ela virada para a janela. Agora não, ele colocou ela virada para o outro lado e ele atrás dela. Então as costas dele, porque ele é gigantesco, tampou totalmente ela, que é pequenininha. E novamente ficou ali de conchinha. E foi indo até que ela acabou adormecendo nos braços dele. No outro dia, pela manhã, quando ela acordou, gente, ela ficou assustadíssima, porque ele não estava do lado dela. No que ela procurou, ele estava sentado numa poltrona, olhar fixo nela. A única coisa que estava intacta era a bolsa de roupa dela, que estava embaixo da cadeira que ele estava sentado, o cobertor que ele colocou para proteger mais do sol e a parte que ela estava deitada na cama. O resto estava todo destruído. Ele, num momento de fúria, porque ele tem esses momentos de fúria, ele acabou com o quarto inteiro. Ele enfiou as garras no colchão, que já não tinha mais colchão. Não tinha mais. Só tinha parte dela, porque a parte dele estava toda em pedaço. As paredes, as mesinhas, os armários, tudo que existia naquele quarto, ele destruiu. Ali ela teve medo dele. Aí ela perguntou o que aconteceu. Daí falou assim, a gente vai sair em 20 minutos, se arrume. Mas ela fica tensa com tudo aquilo. Ela falou assim, você disse que você não ia mais me machucar, mas quando eu durmo, eu fico indefesa. E você poderia ter me machucado. Ele falou, eu prometi que ia cuidar de você e eu vou cuidar de você. Pode ficar tranquilo. Mas tem algo em mim que eu não consigo controlar. E por conta disso, não vamos mais dormir junto. Ela devia dar pulo de alegria, não devia? Não, mas ela ficou desolada de saber que não teria mais aquele corpo quente do lado dela. E
Aí eles vão seguir viagem novamente, gente. E durante essa viagem, muita coisa vai acontecer. Mas vou ficar novamente por aqui. Segunda-feira tem mais. Beijo. Fica com Deus.